Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia, quando eu fui em uma das peregrinações, tinha um padre que ele estava me acompanhando. E todas as vezes que porque ele concelebrava a missa comigo, né? E todas as vezes que tinha a palavra Pai, quando ele pronunciava ó Pai, aquilo soava dentro de mim de uma forma muito diferente. Ele falava Pai, mas eu não conseguia entender o porquê que a forma como ele falava soava dentro de mim de forma diferente. E vocês veem que hoje no Evangelho, nessa primeira aparição de Jesus a Maria Madalena, Jesus ele traz para ela essa novidade, que eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. Ele está dizendo assim: olha, eu vou para junto do meu Pai e vosso Pai. Vocês veem que todas as vezes que Jesus ele se dirige a Deus, ele não se dirige a Deus dizendo assim: ó Deus. Ele sempre se dirige dizendo Pai. Você vê que na oração do Pai Nosso, né? Ele diz: olha, quando orardes, dizei assim, Pai Nosso. Quando, ali na oração sacerdotal de Jesus, que é no capítulo 17 do Evangelho de São João, que nós vamos ver lá para frente, também quando ele fala, ele sempre se relaciona dizendo Pai, Pai, Pai. O catecismo da igreja, ele diz o seguinte, que o relacionamento de Jesus com o Pai é sempre um relacionamento de filho. É um filho que se relaciona eternamente com o seu pai.
E o Pai, o relacionamento do Pai para com Jesus é de Pai. Um relacionamento eterno de Pai. Não é de Deus. Eu vou tentar me explicar melhor, para talvez vocês entenderem o que eu estou entendendo. Todas as vezes que nós falamos Deus, e em todas as religiões, todo mundo tem o seu Deus, sempre o relacionamento que se tem para com Deus é assim, é cumprimento de mandamentos, é para não ofendê-lo, é aqueles que têm aquele como Deus, eles têm que andar sempre na linha, eles estão sempre pedindo perdão, eles estão sempre oferecendo sacrifício para aplacar a ira do Deus que é Criador. É assim. Mas quando Jesus ele vem, ele começa a dizer que é como se Deus não fosse, entre aspas, só para entender o que eu estou dizendo. O relacionamento Deus como Pai parece que é muito mais do que Deus, embora não seja isso. Eu estou dizendo na questão de relacionamento. Então Jesus está dizendo assim, lá no céu, por causa da morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. Lá no céu, o nosso relacionamento com Deus vai ser sempre de filho, como Ele é filho. Não simplesmente como se lá no céu nós tivéssemos agora que ficar aplacando a ira de Deus. Lá no céu ninguém vai ficar cumprindo o mandamento mais. O mandamento do amor vai ser o mandamento que vai permanecer por toda a eternidade. Lá no céu nós não vamos ficar preocupados de pecar, porque lá nós não vamos pecar. Lá no céu nós não vamos desagradar a Deus, porque nós iremos sempre agradá-lo, porque lá o pecado não reina, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Lá não vai existir pecado. Então lá o nosso relacionamento vai ser sempre de pai, do pai para com o filho e do filho para com o pai. É assim que nós seremos. É como o pai que coloca o filho nos braços, não existe cobrança nenhuma. O pai, quando ele coloca o filho nos braços, agora eu estou falando do pai terreno, ele coloca o filho e simplesmente ele ama o filho. E o filho, quando ele olha para o pai, ele só ama o pai. Não existe ali algum probleminha entre os dois. Os dois só amam. Vocês estão me entendendo? Não é fácil entender isso. Mas isso é no céu. Aqui na terra, o nosso relacionamento com o Pai ainda não é como o relacionamento do Filho, Deus, Jesus, com o seu Pai. Nós ainda somos rebeldes. Nós ainda erramos. Nós ainda fazemos coisas que o ofendem. Lá no céu não vai ser assim. Por isso que ele está dizendo para ela, olha, eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Mas como nós ainda entendemos Ele como Deus, ao seu Deus e o meu Deus também. A Heloísa, que é a ministra da Eucaristia, ela estava ali no carro, né, estava ouvindo uma música. A irmã Lúcia disse, olha lá, a carismática está ouvindo uma música lá. Aí eu falei com ela, Heloísa, o que é que você está ouvindo? Ela está ouvindo uma música do Shalom. Eu disse, mas que música é ela? Ela disse, Doce União, né? Doce União, é isso. É uma união nossa, que é doce, não é amarga.
não existe nada. É uma união purificada, sem mal nenhum. Isso por quê? Porque aqui na terra nós procuramos agradá-lo em tudo, e quando nós erramos, nós nos dirigimos a Ele, nós pedimos perdão, nós recomeçamos com Ele. Tudo isso nós fizemos aqui na terra, e é isso que nós estamos fazendo. Aí Jesus, ele vem e morre, ressuscita, diz que agora o nosso caminho é para lá, e nessa morte de Jesus na cruz, o que é que ele causa? Ele causa o relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Pai. Há uma reconciliação, porque nós o ofendemos diariamente. Então, nessa reconciliação que aconteceu, nós precisamos lutar para que o nosso relacionamento com o Pai, que é o nosso Deus também, que seja um relacionamento purificado. Mas nós não vamos conseguir esse relacionamento purificado por causa da nossa natureza, que não é perfeita. Mas só com Jesus nós conseguimos. Por isso que Jesus na cruz diz, né? Perdoa-lhes. Em Jesus, porque Jesus não peca com o Pai. Jesus não briga com o Pai. Jesus não se revolta com o Pai. Jesus só ama o Pai e o Pai ama o Filho. E é um amor verdadeiro, é um amor divino, não é um amor humano, interesseiro, é simplesmente um amor puro. Então, com Jesus, nós conseguimos viver como filho, como Ele é filho. Sem Jesus nós não conseguimos. Só com Jesus. É por isso que nós precisamos cada vez mais nos unir a Jesus, para que na nossa união, no nosso relacionamento com Jesus, nós possamos atingir o relacionamento de Jesus para com o Pai. Isso é sublime demais. E através disso nós precisamos desejar muito um dia estar com o Pai. Porque quando Jesus está falando para Maria Madalena que, olha, eu volto para o Pai, ele não está voltando para o Pai com apego a esse mundo. Eu estou indo para o meu Pai, agora eu vou voltar a ficar com Ele. Embora essa união nunca tenha sido cortada, mas agora Ele está dizendo, eu estou voltando, eu vou ficar com Ele, Maria Madalena. Ele é o seu Pai também. Um dia você vai estar lá com Ele também, Maria Madalena. E você vai viver esse relacionamento, porque aí você vai entender o que é ser pai. É interessante que hoje, né, até a nível de psicologia, as pessoas falam bem assim: olha, você não consegue entender quem é o pai porque você tem um relacionamento ruim com o seu pai. Então, quando você pensa no pai de lá, você pensa só no pai, você pensa que o pai do céu é igual ao pai da terra, por isso que você não consegue. Aí tem gente que diz assim, eu não consigo me dirigir ao pai como pai, porque quando eu penso no meu pai da terra, ele é grosseiro, ele bate, ele faz um monte de coisa. Aí eu falo para as pessoas assim, tem que ser o contrário. Eu não posso, a partir de um ser humano, que é o meu pai, a partir desse relacionamento que eu tenho com ele, que não é bom, eu achar que o Pai por excelência, o Santo, o Perfeitíssimo, ele seja igual ao meu Pai da terra. Então eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que entender quem é o Pai por excelência.
para eu entender que o meu pai aqui, vamos dizer assim, o pai grandão e o pai pequeno. Eu não posso, a partir do pai pequeno, entender quem é o pai grande. Eu tenho que entender, a partir do pai grande, quem é o pai pequeno. Então, o pai grande é perfeito. É a partir do perfeito que eu olho para o de baixo e digo assim, você nunca vai ser igual o de lá. Nunca. Aí eu passo a compreender o meu pai da terra, que é imperfeito como eu sou imperfeito. Vocês entenderam? Ou não? Mas eu entendi o que eu estou dizendo. Então, o Pai do céu, quanto mais eu compreendo o meu Pai do céu, que Ele é perfeito, que Ele é amor, que Ele não erra, Ele é tudo. Eu olho para o Pai da terra e digo assim para o Pai da terra, eu queria que o Senhor fosse igual ao de lá, mas como o Senhor é imperfeito, o Senhor nunca vai ser igual ao de lá. Então, eu te acolho nos seus defeitos. E eu perdoo os seus defeitos. Mas eu quero que cada dia mais o Senhor melhore e chegue a parecer com a cara do Pai, com o Pai que está no céu. Então, a partir desse Pai, que Ele não é o perfeito, eu começo a saber lidar com as imperfeições dEle. Aí eu começo a perdoá-lo também, nas falhas dele, porque ele não é perfeito igual ao Pai do céu. Então eu tenho que ter como parâmetro o Pai do céu que Jesus revelou, para eu compreender quem é o Pai terreno. Então é isso. Essa é a graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento que ele se relaciona, que ele encontra Maria Madalena, Maria, eu vou ver o meu Pai, vou estar com Ele. Eu sou filho eterno, serei filho eterno com Ele, Ele será eterno Pai para comigo. O meu relacionamento com Ele é de filho, dele é de pai. É um relacionamento puro e santo, não tem interesse. Eu não fico preocupado em errar, porque eu não erro. E eu não fico preocupado com os erros dele, porque ele também não erra. Ele é meu pai. É simplesmente relacionamento de pai com filho e de filho para com o pai. E esse pai é Deus, como eu também sou Deus. Que Deus nos dê a graça de nós compreendermos isso. E na medida que nós compreendermos, nós tenhamos esse grande desejo de um dia ir ao encontro do Pai. Aí nós entenderemos o que é ser pai. Só lá nós vamos entender. Aqui na terra é tudo limitado. E Jesus nos mostrou como é esse relacionamento, ao ponto de o único filho que ele tem, ele dá em prol dos outros. Isso é lindo demais. Que Deus nos ajude nessa divina compreensão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.